Olá, boa noite. Está começando agora mais um programa Grandes Temas, aqui pela televisão universitária. No programa de hoje, vamos falar sobre a violência contra a mulher e a cultura do estupro. Para o debate, eu conto com a presença de Silvana Mara dos Santos, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Cláudia Gazola, feminista, e aqui representando o coletivo Leila Diniz. E também representando a articulação das mulheres brasileiras. Paola Mauês, delegada da Polícia Civil e a responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Parnamirim. E, por fim, Paulo de Souza Coutinho, advogado e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte. Sejam todos bem-vindos e obrigado por terem aceitado o nosso convite. Eu queria começar esse programa perguntando à professora da universidade, a professora Silvana, é um termo novo, é uma expressão nova, mas que remete a uma realidade que está aí nas redes sociais, nas casas das pessoas. Essa cultura do estupro. Professora, o que é isso? O que significa isso? Boa noite, Duarte. Eu queria cumprimentar todos aqui e dizer que eu considero da maior relevância nós discutirmos sobre esse tema. E, na verdade, se o tema é novo, a realidade não é, né? Na verdade, se trata de uma violência histórica contra as mulheres e que tem muito a ver, eu acho que nós vamos ter hoje a oportunidade de discutir aqui, tem muito a ver com a própria formação sociohistórica do Brasil, que mistura desigualdade social com racismo, com patriarcado, que a gente pode mais adiante falar um pouco mais sobre isso, e que gera, portanto, uma espécie de naturalização na forma de lidar com o corpo da mulher, com suas vontades, com seus desejos, de modo que a gente chega a 2016 com um índice altíssimo de violência, né, contra a mulher e que pega as diferentes faixas etárias, os diferentes momentos de vida. Queria perguntar à delegada, quais os principais casos que chegam lá na sua delegacia envolvendo esse tema, o estupro contra a mulher em Parnamirim? Boa noite, Eduardo. Boa noite aos telespectadores. Especificamente em Parnamirim, este ano nós tivemos 2 casos que foi de grande repercussão, que foi o que a gente chamou de um novo modelo, vamos dizer assim, de estupro, que seria, apesar de existir já há muito tempo o estelionatário sexual, que a gente chama, mas por causa das redes sociais, por causa da internet, deu uma maior vulnerabilidade, né, às mulheres, deu uma maior também visibilidade, no sentido de que os agressores, né, no intuito de chamá-las e torná-las mais vulneráveis, utilizavam-se de redes sociais ou internet para contratá-las, né, contratar essas mulheres. Normalmente eram jovens entre 18 e 24 anos, e aí ou elas postavam seus currículos ou eles ofertavam empregos sob esse fundamento de ofertar o primeiro emprego a jovens, e aí eles tinham o primeiro contato, a primeira entrevista, quando ele supostamente ia levar para a sua fábrica, né, ou loja, enfim, para o primeiro emprego, ele tentava estuprar. Algumas mulheres chegavam a ser estupradas, outras conseguiam se desvencilhar da situação. Então, assim, especificamente em Parnamirim, tivemos esses 2 casos, que eu diga de 2 agressores, mas foram várias vítimas, né? Tivemos contato com várias vítimas nesse sentido. Certo. Cláudia, eu queria que você... qual é a perspectiva, na perspectiva da feminista, do movimento, que são as ativistas que estão atentas, né, a esses fenômenos sociais, o que é o estupro, a cultura do estupro? E por que acontece isso na nossa sociedade? Essa expressão, como você iniciou o programa falando, da cultura do estupro, foi uma expressão cunhada na década de 70 pelas feministas americanas, que era no intuito de entender 2 fenômenos específicos, que eram os estupros nos presídios
e os estupros em casos de guerra, em situações de guerra, onde as mulheres são estupradas com a intenção de criar um medo, de instalar o terror nessas áreas de guerra. Então, isso, ao longo desses 40 anos, né, que alguns dizem que foi em 75, com um documentário, que o nome do documentário é Cultura do Estupro, para quem quiser procurar e assistir, para compreender a origem dessa expressão. E atualmente ela é utilizada para compreender eu diria que, como a professora falou, essas estruturas que estão na base, né, são dimensões que estruturam essa sociedade que a gente vive. Que dimensões são essas? São as dimensões do racismo. Se você pensar na história do Brasil, 4/5 da história do Brasil foi de escravidão. Então, a gente tem 100 e poucos anos de tentativa de exercício de liberdade, de construção de um processo democrático no Brasil. A própria legislação ela é muito recente. O próprio estupro, que aí eu acho que Paulo pode explicar melhor, ele recentemente sofreu alteração, né, na lei, e aí o estupro ele é considerado qualquer tentativa de você tocar o corpo de outra pessoa nas partes íntimas com o intuito de ato sexual, de opressão e de violência contra seu corpo, é considerado estupro. Então, o fato que ocorreu, né, há pouco tempo, onde uma menina de 16 anos foi estuprada por 30 homens e que colocaram em dúvida se ela tinha consentido ou não um estupro, ou manter relações, como eles quiseram deixar, colocar isso para a imprensa, né, e para a população, de que ela poderia ter consentido. O fato deles terem colocado isso na internet, exposto o corpo dela da forma como foi colocado e as expressões que eles utilizaram, mesmo que ela tivesse consentido, já seria um ato de violência, já seria um atentado libidinoso, como a própria lei coloca. Então, é preciso que a gente esteja muito atento a essas falas, né, que são recorrentes do cotidiano, que fazem parte do senso comum, de, por exemplo, a mulher... Onde ela estava. Onde você estava, não saia com essa roupa, né? Então, não beba muito. O conceito você se não ampliou, devia, então, né? Você o não devia. Dos o conceito anos 70 para cá, isso, se ampliou porque você passa a incorporar outras coisas que são importantes nessa leitura de sociedade que a gente vive, onde a gente ensina as mulheres a se protegerem, mas não ensina os homens a não estuprarem, a não serem violentos. E isso está na base da sociedade brasileira, desde criança que se ensina isso. Né? Que os meninos têm que ser audaciosos e corajosos e fortes. Você não pode voltar para casa se você apanhar na escola. Você precisa revidar, né? Você não pode levar desaforo para casa. Isso é uma coisa muito comum na nossa sociedade. Você legitimar a violência como castigo, né? A violência como uma forma de educar, a violência como uma forma de corrigir, né? Então, são muitos elementos e a gente tem essa maneira de analisar as coisas de uma maneira muito simplista, né? A gente você vê uma coisa, tem que morrer, né? Tem que matar, não tem mais jeito. E a gente teria que fazer um caminho inverso, de olhar para nossos hábitos, para os nossos costumes, as maneiras, as expressões que são ditas no nosso cotidiano, que reproduzem a violência o tempo todo, e a gente normalmente não se dá conta de que está fazendo isso, né? Em casa, né? Ninguém, por exemplo, diz para uma menina seja corajosa e valente e não ensina para o menino, por exemplo, seja sensível e delicado, né? Por exemplo, eu costumo dizer que as brincadeiras elas são muito significativas e os brinquedos infantis também, né? Quando alguém faz uma piada machista numa mesa de bar, eu faço algum comentário. Aí eles, Cláudia, para, a gente está só brincando. Aí eu digo, mas as crianças aprendem brincando, né? Uhum. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque é uma expressão, é uma linguagem, é um comercial de TV, é uma propaganda na revista que reproduz isso o tempo todo, né? Um homem dominando a mulher, o corpo da mulher objetificado, né? Então, por exemplo, dar uma boneca para uma criança,
para uma menina, desde de pequenininha, é você dizer para ela que quando ela crescer, ela precisa aprender a cuidar de uma criança. E qual o problema de dar uma boneca para um menino, ensinar para ele que ele também pode cuidar de uma criança quando ele crescer. Deve, né, ele deve cuidar. Se ele resolver ser pai. Certamente ele vai ser pai ou ele vai precisar cuidar de uma mãe doente, de uma avó, de uma tia, de uma pessoa. Mas isso não é ensinado para os homens. Isso só é ensinado para as mulheres. Então, essa é uma das maneiras da gente olhar para essa cultura hoje que objetifica as mulheres, que coloca as mulheres... A própria violência, ela foi utilizada durante muito tempo e ainda é utilizada como uma forma de interditar as mulheres, de impedir as mulheres de serem livres, né? Então... Doutor Paulo, do ponto de vista legal, parece que houve uma evolução no entendimento do que seja o estupro. Se no primeiro momento era algo restrito, ficava no seio familiar e era até aceitável na época da guerra, como ela também citou. Ainda hoje, né? Existe muita omissão na família. Do ponto de vista legal, e ampliando essa explicação, como a sociedade poderia garantir os direitos nessa sociedade ainda assim tão marcadamente patriarcal e machista? Né, Eduardo? Boa noite telespectador, boa noite convidados aqui comigo. Na verdade, assim, a OAB tem hoje essa preocupação muito menos com o aspecto jurídico e legislativo e muito mais com um problema que de fato é cultural, né? A nossa sociedade, Silvana colocou muito bem, isso é a cultura que aparece hoje como expressão, na verdade é uma cultura que nós temos aí há séculos que é praticada. Então, é preciso combater, e aí o Estado tem se estruturado muito melhor para esse combate, né? Está aí as delegacias de mulheres, que até há 15, 20 anos não existiam essas delegacias especializadas no atendimento à mulher. O atendimento à mulher diferenciado, né, como uma forma de coibir essa violência que é muito mais difícil de se identificar sob o ponto de vista legal e até processual, porque grande parte dele acontece dentro de casa. Então, as mulheres, nós tivemos uma evolução legislativa, por exemplo, há alguns anos, na questão de você não poder retirar as queixas. As mulheres antigamente iam até as delegacias, né, apresentavam a queixa, era registrado aquele boletim de ocorrência e no dia seguinte voltavam para casa e aí o marido convencia de que era melhor estar juntos, a família se reunia em torno disso também e lá se retirava a queixa, né? E infelizmente isso ainda acontece muito. Nós temos uma realidade nas classes menos esclarecidas, vamos dizer assim. Eu acho que não há nenhum preconceito nisso, mas o que a gente tem realmente são estatísticas de que a violência contra a mulher é muito forte ainda, né? E uma violência, estamos aqui cercados de mulheres, eu acho que existe um grande desafio de toda a sociedade, que é fortalecer a mulher a denunciar, a estimular a denúncia. Nós temos registro estatístico de muitos casos em que as próprias mães estimulam as filhas a não denunciar, a tratar aquilo como um problema social, né, para a própria família, a aceitar aquilo como algo natural. A gente tem situações em que, acho que o Claudio falou aqui antes, né, situações em que a própria família passa como se fosse culpa da vítima, né? Coisa que nós tivemos agora nesse último episódio agora do Rio de Janeiro, onde em algum momento se começou a tentar atribuir a ela o fato de estar vestida com saias curtas, de estar num local que não deveria estar, enfim. Então, a própria sociedade termina naturalmente bloqueando a denúncia, bloqueando que se busque as autoridades, e isso faz com que nós tenhamos números que são muito aquém daqueles da realidade. Nós temos números hoje absurdos de registros, e eles já são absurdos sem uma boa parte que não entra para as estatísticas. Então, é um problema realmente que vai muito além da legislação, muito além do jurídico, do aspecto jurídico, e, sem dúvida alguma, é uma questão muito mais social e cultural que nós precisamos combater. A estrutura,
como eu falei no início, a estrutura estatal vem se preparando para isso. Nós temos hoje juizados especiais, né, são fóruns específicos para combater a violência doméstica, que é onde se localiza muito da violência contra a mulher, né, e cada vez se estrutura melhor isso. E eu acho que, infelizmente, a nossa cultura, vamos usar o termo, a nossa cultura de fechar a porta depois que o ladrão entra, também acontece. Então, nós temos aí uma modificação legislativa só porque se criou uma grande comoção, né? Mas nós temos uma realidade que não foi no Rio de Janeiro só que aconteceu. Nessa semana mesmo do episódio do Rio, né? Nós tivemos no Piauí, nós tivemos registros em outros estados também, e depois também já aconteceram outros, e diariamente isso acontece. Paola certamente tem dados sobre isso, mas diariamente nós temos aí, e não é só, Duarte, e eu acho que essa é a grande preocupação, não é só entre bandidos, não é só entre os traficantes, nós temos isso acontecendo a todo tempo, normalmente com pessoas que são próximas, né, que se conhecem. Isso também esses registros. 82% dos casos ocorre dentro de casa. Dentro de casa, ou seja, são pessoas conhecidas. Então é preciso familiares, amigos de familiares. Então não é uma alteração ou não é uma rigidez maior da legislação que somente ela que resolve o problema. É preciso sim, dentro do possível, dentro dos limites que a lei, que a própria Constituição estabelece, né, ampliar a pena, né, criar uma pena mais forte, né, para coibir um pouco, mas não é isso o que coíbe a prática criminosa. O que coíbe é uma mudança cultural, uma mudança social, e aí que envolve, a gente aqui pode ampliar muito, mas envolve educação, envolve família, envolve tudo. Inclusive que não faz muito sentido dizer que a mulher estava na rua, ou onde você estava, porque você bebeu, né? Porque a maioria dos casos acontece dentro de casa. Não faz muito sentido a gente atribuir a culpa das mulheres. Pois era sobre isso que eu queria perguntar, Silvana. Até que ponto esse argumento de que a mulher concorre para que haja violência contra ela tem fundamento? Olha, o fundamento dele é todo no machismo, né? Porque a mulher e a nossa luta histórica, eu sou professora, mas sou feminista também, a nossa luta histórica é para combater tudo aquilo que impede a autonomia, que a mulher tenha autonomia sobre o seu corpo, sobre suas decisões, sobre o que ela quer fazer, com quem que ela quer namorar, se ela está casada e acha que deve se separar. Então, esse processo de autonomia, historicamente, é muito retirado da mulher. Então, você justificar em cima da roupa que estava vestido, ou do lugar, ou porque bebeu, quer dizer, nada disso deve autorizar a ninguém ir para o corpo de outro sem que seja consentido, né? Então, acho que são os mitos do estupro, são né, os mitos, o que vai se formando para criar uma falsa justificativa, na verdade, que acaba protegendo o agressor. E eu queria só me remeter a isso que Paulo e Cláudia trazem da questão da família, né? Eu acho que hoje, diante dessa realidade tão bárbara que a gente vive, todas as instituições, a escola, a universidade, a família, nós precisamos trabalhar essas questões, discuti-las, e não dá para a gente pensar nenhuma dessas instituições como se todas tivessem em si resolvido isso. Não valoriza a autonomia das mulheres nem na escola plenamente, nem na universidade, nem na família. A família é espaço de violência também. E quanto mais a gente conseguir conversar sobre isso e desmistificar esses processos, eu penso que a gente vai avançando e enfrentando de frente. Agora, Paola deve colocar mais algumas informações. Eu acho que a gente não pode aqui esquecer o grande papel que tem o Estado. O Estado brasileiro, às vésperas de um crime bárbaro desse, o que é que nós tivemos? Nós tivemos um ministro da Educação recebendo um ator que, em rede social, disse que cometeu um estupro. Então, o que é que isso tem de significado político, simbólico, para toda uma geração de jovens? Então, isso é só um exemplo, né? Mas a gente tem que pensar também política de educação. Quer dizer, no momento de dados tão alarmantes, a gente vai ter aí a escola sem poder discutir a questão de gênero. Então, veja que a nossa luta, né, Cláudia? Retirado dos planos de educação. Retirado dos planos de educação. Então, assim, isso no Brasil inteiro, praticamente, né, em muitos municípios. Então,
Então, eu penso que bandeiras do movimento feminista, que eram presentes nos anos 70, anos 80, se atualizam hoje porque os problemas não foram resolvidos. E vivemos um momento de, eu penso, de retrocesso do ponto de vista da contribuição que a educação, que a escola possa dar para enfrentar essa situação. Paola, lá na sua delegacia há casos assim de mulheres que são condescendentes, ou seja, elas vão, denunciam depois, retroagem, se arrependem em função da questão econômica em casa e voltam atrás? Não seria assim bem condescendente, né? Certo. Porque na verdade a gente tem que ter uma visão de respeito da autonomia da mulher. Então o que acontece? Existe o ciclo de violência. Então no ciclo de violência a mulher está bem com o marido, por vezes tem algum tipo de problema, tem uma situação de conflito, mas perdoa. Daqui a pouco tem a parte da agressividade, né, da violência mesmo. Aí, posteriormente, há o perdão. Depois que há o perdão, há a fase de lua de mel e aí começa novamente. Esse é o ciclo que a gente chama de ciclo de violência. Muitos estudos falam que esse ciclo vicioso, ele se assemelha muito ao vício do, por exemplo, alcoolismo, né? Ao vício, por exemplo, da droga. Então, as pessoas, por exemplo, a mulher ou o viciado na droga, enfim, ela quer sair daquele ciclo de violência, ela quer só estar naquela fase da lua de mel, mas é difícil, porque como também é difícil a gente sair de determinados vícios. Isso são estudos, né, da questão do ciclo de violência. Então, assim, por vezes ela não sabe que está naquele ciclo, porque tem a questão de conscientização, que é uma coisa que a gente precisa sempre trabalhar. Então, ela vai denunciar porque ela não quer mais estar sendo agredida, ela não quer mais estar sendo violentada. E aí ela vai denunciar, ela toma coragem, que é difícil. É difícil a gente admitir que a gente está sofrendo violência, que a gente é vítima, que a pessoa que a gente convive, que a gente ama, que é pai dos nossos filhos, não nos respeita. É muito difícil. Então, a gente ir lá numa delegacia, narrar toda a sua intimidade, que já é difícil. E aí, quando ela volta para casa, por vezes tem essa fase do perdão, da lua de mel, enfim, e por vezes até por determinadas circunstâncias ele termina de fato mudando. E a gente tem que respeitar um pouco a autonomia da mulher. É por isso que na legislação, né, doutor Paulo, hoje em dia, em relação a lesões corporais, né, a gente não aceita mais que ela, vulgarmente falando, retire a queixa, né? Ela vai lá, por vezes ela vai, várias vezes, na verdade, pedir para que, não, eu quero desistir, tá? E a gente explica, olha, você pode conviver com ele normalmente, porque é um direito seu, você tem que estar consciente de que quer estar com a pessoa ou não quer mais aquilo. Mas aquele fato que ele lhe agrediu, a gente vai dar continuidade. Isso. Para que, porventura, ele tenha uma condenação. Isso é uma grande conquista da Lei Maria da Penha. Exatamente. Né? Aí, na verdade, eu estava querendo falar sobre dois pontos que aqui foi posto muito bem pelas professoras e por doutor Paulo. A questão de doutor Paulo, eu estava querendo sobre aquela parte do atendimento mesmo policial, porque hoje em dia muitos doutrinadores falam que a dinâmica do atendimento policial não deve se restringir à materialidade, à investigação, né, da autoria e materialidade do crime. E sim, nós temos que garantir a máxima proteção e segurança que aquele caso concreto exige. Aliás, a própria Lei Maria da Penha, ela não restringe a atividade policial a uma atividade meramente investigativa. Nós estamos inseridas no título 3, que é da assistência à mulher, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela cria mecanismos tanto de proteção emergencial, como também de diretrizes para assistência social, né? Ela coloca a tríplice assistência, que é segurança, SUS e assistência social. Nós, Polícia Civil e Polícia Militar, fazemos parte dessa tríplice assistência. Tamanha preocupação que a Lei Maria da Penha teve em não aumentar a pena do agressor, mas sim dar uma ampla proteção à mulher. Né? E aí, nesse caso, a Polícia Civil ela ganha uma nova roupagem.
Ora, ela não só se restringe à questão processual, mas ele também fornece transporte para que a vítima seja abrigada ou esteja em um local seguro. Levamos a vítima ao ITEP, levamos a vítima ao hospital, caso necessite, fazemos retirada de pertences, orientamos a vítima a questão dos direitos, e tudo isso, não é, doutor? Está justamente previsto na Lei Maria da Penha. Então, eu queria deixar nesse ponto e, inclusive, acrescentar que, por exemplo, nesse viés do atendimento qualificado que a Lei Maria da Penha ela prevê, nesse caso, a gente passou a fazer uma parceria com universidades. Né? A gente está fazendo uma parceria com a universidade, no sentido de que as mulheres que vão à delegacia lá de Parnamirim, elas são atendidas por estagiárias que são psicólogas. Posteriormente, elas narrarem o fato, muitas de estupro que tivemos, a gente encaminha para a universidade. O serviço social desta universidade, que fez a parceria com a DEAN, faz o primeiro atendimento, faz esse atendimento e tudo para ver quais são as necessidades dela. Se ela necessitar de médicos, essa universidade encaminha para os médicos da própria universidade. E, além disso, faz tratamento psicológico mesmo, né, de ganhar alta e tudo. Não é aquele, eu vou conversar com a psicóloga naquele dia. Não, porque ela não precisa ser ouvida de novo. Porque você imagina, vamos colocar o fluxograma de uma vítima de estupro. Veja como é constrangedor. Vai na delegacia para registrar o boletim de ocorrência e narra o fato. Aí ela vai novamente para o ITEP e narra o fato. Aí ela vem novamente para mim e narra o fato. Se eu mandar para uma psicóloga para narrar 4 vezes o fato, além de constrangê-la, não vai... O que isso vai acrescentar, né, na integridade psíquica, no restabelecimento do psique, né, da mulher. Muitas vezes ela desiste desse caminho, né? Exatamente, muitas vezes ela desiste, assim, a estrutura, ela necessitava haver uma integração não só de ações, mas a estrutura física até, né, para que e há tentativa disso, alguns estados têm, né, se estruturar um espaço onde tudo isso seja feito, porque aqui você tem, o que a Paula disse aí, ela sai para alcançar tudo isso aí. Primeiro, ela tem que sair rodando a cidade toda, né? Porque são polos distintos, ou seja, isso já cria uma dificuldade, porque aí é tempo, enfim, é preciso se estruturar além da estrutura de pessoal, da estrutura de trabalho, mas também a estrutura física, e isso é muito difícil, né? E essa tríade aí que a Paula colocou é muito importante, e qualquer quebra, né, numa das 3 pontas já inviabiliza totalmente o trabalho de proteção, né? Porque assim é uma vítima que talvez já não cumpre seu papel. Então assim é preciso um cuidado muito maior com essa vítima, porque ela obviamente que o mal físico é terrível, é traumatizante, mas o psíquico, o psicológico às vezes é o que marca mais forte ainda, né? Algo que se carrega por toda a vida e que às vezes até se passa, né, para outros, assim, a convivência. Às vezes você não tem registros disso também, né? Não há, a gente falou aqui em filhos antes, então assim, mulheres que desistem da maternidade em função de um trauma, né, de uma violência que seja. Então é uma questão muito complexa que exige uma participação de universidades, de movimentos, de instituições como a AB, da própria polícia, né? E eu quero fazer um elogio, e acho que esse sistema só está funcionando lá em Parnamirim, é isso, Por Paula? Enquanto, doutor, por enquanto, porque a diretora da DEPGRAN, ela quer estender ainda para a região toda metropolitana, e a própria universidade, ela está interessada. O conceito porque é bom para os alunos, sim, sem né, dúvida que alguma, aprendem, que voltam-se para essa temática, porque assim, é a terceira missão da universidade. A primeira missão e a primeira e segunda missão da universidade era estudo, pesquisa. Agora estão como agentes inovadores. E isso partiu muito da universidade, né? Eles queriam justamente trabalhar nesta temática, fazer, inclusive, pasmem-se, mas também
na área de empreendedorismo dessa determinada universidade, eles também fizeram parte dessa parceria, porque eles queriam fazer empreendedorismo social, criando projetos, né, nessa área. Então, é muito valoroso que saia do aluno essa inovação e que ele volte-se para o social, porque também, como a professora falou, e eu tenho um pouquinho de cuidado quando falo assim, não, realmente é uma obrigação do Estado, mas é uma obrigação de todos nós, né? A sociedade é responsável. Exatamente. Aí o que acontece? Se a gente imputa demais ao Estado, a gente termina ficando naquela limitação de que não pode, não consegue, porque não tem dinheiro, porque não tem isso, porque falta aquilo, né? E aí a gente não pode mais ficar nesse argumento. Nós temos que ser agentes inovadores. Então, que parta da universidade isso. E que ele faça a parceria, né, com o poder público, empresas privadas, a Tríplice L, que a gente chama, que é a empresa privada, universidade e o poder público, que inove, que tragam projetos e que a gente consiga fazer uma sociedade melhor. Cláudia, tem uns dados estatísticos que mostram que a violência também, além de acontecer em casa, acontece na maioria das vezes contra a mulher, menina, a criança. Isso. Eu queria que você abordasse esse assunto, mas no próximo bloco. Tá. Daqui a pouquinho nós voltamos. Fique aí.